sobe para 12 o número de mortes causadas pela chuva no Rio de Janeiro. Uma mulher segue desaparecida. E você vai ver também. O governo federal vai pagar R$ 800 por cada pessoa que ficou desabrigada por causa das chuvas. Chuva também causa transtornos no Rio Grande do Sul. Mais de 226 mil clientes ficaram sem energia elétrica no estado. Receita Federal divulga o calendário para entrega do imposto de renda. Brasileiro ganha o prêmio Puskás pelo gol mais bonito do mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Destruição, desaparecimentos e mortes. Os temporais do último fim de semana devastaram o Rio de Janeiro. 12 pessoas perderam a vida nas enchentes e uma mulher ainda está desaparecida. E nós agora vamos atualizar as informações direto do Rio com o repórter Anderson Nascimento e ao vivo. Boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber. É lamentável estar aqui hoje trazendo essa notícia, essa informação, diante de tantas coisas do Rio de Janeiro, boas que existem, infelizmente. A gente começa com essa fatalidade. Olha, na tarde de hoje, o governador do Rio, Cláudio Castro, confirmou que o número de mortes pelo temporal chegou a 12. A última vítima foi encontrada, ela é um morador do Chapadão, na Pavuna, na zona norte do Rio. Ele foi arrastado pela correnteza e o corpo dele foi achado no bairro São Mateus, na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E, lamentavelmente, a gente se deparou com essas notícias, né? Uma mulher, ela segue realmente desaparecida, como você falou. Mas, Kleber, o governador do Rio, Cláudio Castro, também se reuniu e teve uma manifestação na tarde de hoje, né? Ele que estava de férias, chegou nessa segunda pela manhã e já começou a articular formas de ajudar e lidar com essa situação. Desde sábado, foram 268 salvamentos, sendo 118 no Rio de Janeiro, 79 em Belford Roxo, 45 em Nova Iguaçu, 11 em Mesquita, 7 em Nilópolis, 4 em São João de Meriti, 2 em Seropédica e 2 em Duque de Caxias. Pois é, Kleber, esse foi o resumo, né, que Cláudio Castro deixou para a gente aí durante essas buscas, porque as operações continuam. São mais de 2.400 agentes do Corpo de Bombeiros tentando fazer a localização de vítimas ainda no meio dos escombros, né, e tudo que foi destruído por causa dessa tempestade. O governador ainda falou que está notificando o governo federal e a Agência Nacional de Transporte Terrestre após os problemas de bolsão d'água na BR-40. Por exemplo, além disso, o Rio Botas, onde uma mulher desapareceu durante o temporal em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, iniciou o dia obstruído pelo lixo. A prefeitura usava uma retroescavadeira para tentar remover o acumulado de resíduos no local e dar escoamento ao rio. Os bairros próximos ao Rio Botas ainda enfrentam alagamentos desde que o rio transbordou. E o governador Cláudio Castro disse que vai pedir ao presidente Lula prioridades nas obras do local. 3 cidades da Baixada Fluminense registraram em dois dias mais chuva do que a média do mês de janeiro. As cidades de Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti tiveram um volume entre 260 e 275 milímetros no último final de semana, de acordo com as medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Kleber, é nessa forma que a gente inicia a semana aqui no Rio de Janeiro.
A previsão do tempo é de que melhore alguns dias, mas quinta-feira voltam a ter pancadas de chuvas isoladas pela cidade. É com você, Kleber. Obrigado, Anderson, por essas informações muito precisas, e a gente também lamenta essa situação no Rio de Janeiro. Até mais. Olha só, para amenizar essa situação que o Anderson acabou de mostrar, o governo federal anunciou hoje que vai liberar o pagamento de um auxílio de R$ 800 para cada pessoa que ficou desabrigada na cidade do Rio por causa das chuvas. O responsável pelo pagamento do benefício será o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Conhecido como Auxílio Desabrigado, o serviço de proteção em situação de calamidades públicas e emergências vai ser liberado para os municípios que já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal, que se aplica à cidade do Rio de Janeiro. Outras 3 cidades da região metropolitana decretaram situação de emergência nesta segunda-feira. São elas Nova Iguaçu, Belfor Roxo e São João de Meriti. Já o Ministério das Cidades informou que vai acelerar a análise de medidas, entre elas do Projeto Iguaçu, que prevê obras de drenagem para inclusão no novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. A demanda custa cerca de R$ 780 milhões para ser concluída, de acordo com dados do governo do Rio de Janeiro. Ainda segundo a pasta, desde o fim do ano passado, projetos apresentados por estados e municípios em regiões mais sensíveis estão na fila de prioridades. Regiões no Nordeste e São Paulo também estão neste grupo. Para obras de prevenção em encostas e de drenagem, o Ministério das Cidades conta com cerca de R$ 6 bilhões em todo o país. Olha, e agora nós vamos mostrar o lado de quem mais sofre com essa situação, a população. Nós recebemos imagens da casa da Simone Moraes. Ela é moradora do bairro Jardim América, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. A região que a Simone mora foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas na capital fluminense desde sábado. E a gente pode ver aí por essas imagens a água por todo lado. Ela perdeu praticamente tudo: sofás, geladeiras, máquinas de lavar, móveis e até alimentos. A situação foi tão complicada que a família teve que dormir nas janelas da casa para se proteger, enquanto o nível da água não abaixava. A família tentou limpar o imóvel, mas logo ficou sem água potável. E a gente deseja, com toda sinceridade, que a Simone e toda a população do Grande Rio, que foi atingido pelas chuvas, se recuperem o mais rápido possível dessa situação e receba toda a ajuda necessária, principalmente por parte dos órgãos públicos. E olha só, a chuva também causou muitos transtornos no Rio Grande do Sul. A repórter Gislaine Rodrigues traz mais informações. A chuva no Rio Grande do Sul causou estragos, bloqueio de vias e interrupção de serviços essenciais neste domingo. Mais de 226 mil clientes ficaram sem energia elétrica no estado. Porto Alegre foi uma das cidades mais afetadas. Foram 114 mil consumidores, boa parte da região metropolitana. São Leopoldo e Novo Hamburgo também foram cometidos por alagamentos e destelhamentos. Além disso, os moradores de Pelotas foram surpreendidos com ventos fortes e granizo. O levantamento de danos ainda está em andamento, mas já são quase 30 residências prejudicadas. O Instituto Nacional de Meteorologia havia emitido 2 alertas de tempestades para o Rio Grande do Sul, indicando os efeitos do evento climático. A semana inicia com estabilidade na campanha e sul, enquanto as chuvas persistem em outras regiões, especialmente na Serra, já que uma área de baixa pressão formada no Oceano Atlântico intensifica a instabilidade na região. Direto de Rio Grande para a Hit TV, Gislaine Rodrigues. Olha, e com tantos estragos causados pela chuva, muita gente já olha para o céu com preocupação. E para falar como deve ficar o tempo nos próximos dias, nós vamos conversar agora com a Andréa Ramos, ela que é meteorologista do IMET. Boa noite, Andréa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui na programação da Hit TV. Boa noite a todos que acompanham o jornal. André, no sábado a gente conversou aqui mesmo na programação da Hit, só que no Jornal da Tarde. E naquela ocasião, você já havia feito um alerta que esse final de semana seria preocupante, inclusive com alerta vermelho para algumas regiões por causa das fortes chuvas. Muitos desses problemas
eram previsíveis, então? Sim, Cleber, nós estamos no verão. O verão ele começou dia 22 de dezembro e vai até dia 20 de março. E é a estação mais chuvosa quando se compara com as demais estações. Ao longo do verão, nós temos formação de frentes frias, as áreas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que gera chuvas de 3 a 5 dias, calor e umidade, e também esses sistemas de baixa pressão que ficam formando, e uma vez eles formados, eles aumentam a quantidade de nuvens, aquelas nuvens que a gente chama de cumulonimbus, e elas trazem todo esse desconforto em termos de situações que ficam aí para a sociedade. Mas é comum, dentro do verão, a gente tem, todos os anos, tem essa situação, dessa formação, às vezes se forma um, às vezes se forma 2 ou 3 em conjunto, e, é claro, intensifica essa questão de chuva, Kleber. E para os próximos dias, André, como fica o tempo? As chuvas fortes vão continuar no Rio, especialmente, mas também em outras regiões do país? Sim, praticamente essa semana vai ser chuvosa. No Rio Grande do Sul, mais uma vez vou chamar a atenção, amanhã para quarta vai se formar um centro de baixa pressão ali no litoral do Rio Grande do Sul. Vai já proporcionar, nós estamos já com aviso de chuva e tempestade, porque hoje e amanhã ainda segue com temperaturas elevadas, hoje mesmo chegou a quase 34 graus ali em Porto Alegre, e isso é um indicativo que amanhã as chuvas começam e pode vir com a tendência de queda de granizo, então bastante atenção. Esse centro de baixa pressão, ele vai organizar uma frente fria, então começa uma chuva já de terça para quarta na região sul, atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e olha, quinta e sexta, a partir de quinta já chega a chuva em São Paulo, porque ele vai organizar essa frente fria, ela vai fazer uma incursão não pelo país, mas sim pelo litoral, ali pelo oceano, e à medida que ela vai passando, ela vai jogando umidade, e o resultado disso são chuvas fortes na quinta-feira em São Paulo e sexta e sábado no Rio de Janeiro. Então, volta a chover com intensidade no Rio de Janeiro nesse final de semana, atinge também o sul e o centro de Minas Gerais. E olha, Cléber, essa frente fria, mesmo estando no oceano, no sábado para domingo chega no sul da Bahia e lá para segunda, terça tem chuva em Salvador. Então, tem todo esse aparato, a gente já está aqui conversando, hoje tivemos uma reunião já com a Defesa Civil, a gente está monitorando, está tendo 2 reuniões diárias, uma pela parte da manhã e outra à tarde, é quando os modelos eles rodam e eles têm essas simulações, e com isso a gente está dando esse indicativo. Então já começam umas chuvas mais intensas, de terça, final da tarde, para quarta-feira, quinta-feira fica ali em Santa Catarina, Paraná, e já chega em São Paulo trazendo chuvas, principalmente à tarde. O tempo tende a ficar nublado, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas, e sexta e sábado e domingo com chuvas também, Rio de Janeiro, Espírito Santo e chegando também em Salvador. Tá certo, André. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós acabamos de conversar com a Andréa Ramos, ela que é meteorologista do IMET. Muito obrigado, Andréa. Muito obrigada também a vocês e uma ótima noite, Cléber. Para você também. E veja a seguir, Receita Federal divulga o calendário do Imposto de Renda 2024. E ainda, Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez. E brasileiro leva o prêmio Puskás pelo gol mais bonito. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, informação importante de utilidade pública. A declaração do IR Pessoa Física de 2024 deverá ser entregue entre os dias 15 de março e 31 de maio, conforme o calendário divulgado hoje pela Receita Federal. A partir deste ano, a faixa de isenção do imposto de renda será ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. O valor estava congelado desde 2015. Com a mudança, 13.700.000 contribuintes, pessoas físicas, estarão isentos do tributo, de acordo com a Receita Federal.
Além disso, quem recebe até 2 salários mínimos terá uma espécie de desconto automático de R$ 528 para ser incluído na faixa de isenção. Com as mudanças na tabela, mesmo quem ganha mais de 2 salários mínimos será afetado, porque o imposto é cobrado apenas sobre os valores que ultrapassem as faixas isentas ou de tributação reduzida. Ou seja, quem tem um salário de R$ 4.000 e se encaixa na faixa 4 não pagará 22,5% sobre toda a parte tributável do salário, mas apenas sobre a parte acima da isenção. Outras regras do Imposto de Renda 2024 ainda serão anunciadas pela Receita e os normativos para o envio das declarações publicados até fevereiro. E olha só, a partir de hoje, o INSS passa a usar a inteligência artificial para detectar tentativas de fraudes. E o alvo principal são os atestados médicos apresentados para conseguir o auxílio-doença. O benefício dos atestados médicos para conseguir o auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária, é concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por motivos de doença. Mas uma quantidade considerável de trabalhadores se utilizam dessa condição para burlar o sistema e entregam atestados falsos. Essa situação foi expressa em um levantamento, onde mostrou que em 2023, mais de 1.600.000 documentos emitidos não foram aceitos pelo INSS por conta de irregularidades. Mas a partir desta segunda-feira, essa condição pode mudar. Isso porque o INSS vai utilizar a inteligência artificial para identificar fraude nos documentos. O robô, desenvolvido pela Dataprev, vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet. A partir de agora, a análise feita pela inteligência artificial vai cruzar os dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. Esse novo sistema substitui o atendimento médico-pericial por uma análise de documentos, nos casos em que o benefício é de até 180 dias. Sendo assim, tanto quem falsifica como quem usa o documento falso podem ser condenados a até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário do INSS que comprou o atestado terá que devolver o dinheiro recebido e pode ser demitido por justa causa. Vale ressaltar que qualquer pessoa que seja segurada tem direito ao auxílio-doença, incluindo empregados CLT, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais. Basta ter o documento verdadeiro assegurando a necessidade da utilização do benefício. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o nosso comentarista, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E nesta segunda-feira foram anunciados os vencedores do prêmio FIFA The Best. Conta pra gente como foi e quem ganhou, Léo. Boa noite, Kleber, e para todo mundo que nos acompanha. Os destaques do futebol mundial em 2023 foram reconhecidos hoje em cerimônia realizada em Londres. A rainha Marta, que jogou sua última Copa do Mundo no ano passado, foi homenageada. E outros 3 gênios do esporte que morreram recentemente foram lembrados. O velho Lobo Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro, o Kaiser, o alemão Franz Beckenbauer, morto no último dia 7, e também o inglês Bob Charlton, que nos deixou em outubro do ano passado. O espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, foi escolhido como o melhor treinador do mundo. Campeão inglês, europeu e mundial com o City em 2023, ele voltou a vencer a premiação mais importante da categoria após 12 temporadas. E outro destaque dos Citizens foi o brasileiro Ederson, eleito o melhor goleiro. Na votação popular, você está conferindo aí o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano para o brasileiro Guilherme Madruga, que na época estava no Botafogo de Ribeirão Preto e foi anunciado hoje pelo Cuiabá. E o argentino Lionel Messi surpreendeu a todos e levou seu 8º troféu da FIFA.
O favorito era o norueguês Haaland, do Manchester City. E tem brasileiro também em destaque, o Kleber. O Vinícius Júnior foi o único brasileiro na seleção do ano passado e a nossa seleção ganhou o prêmio Fair Play pelo ato contra o racismo no amistoso contra a Guiné. E outras premiações importantes, a espanhola Aitana Bonatti foi eleita a melhor jogadora de 2023. Legal, parabéns para todos, né, Léo? E a Copinha, a nossa Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem informações? Tá pegando fogo, Kleber. Hoje, finalizando a terceira fase, alguns clubes já de elite do futebol brasileiro classificados. Corinthians, o maior vencedor, Atlético Paranaense, Grêmio, São Paulo. O Palmeiras está em campo agora, né, em Barueri, também jogando pela classificação para as oitavas de final e logo mais às 9h30 da noite entra em campo o Flamengo. Tá certo, Léo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Até quarta-feira. Até quarta-feira com mais informações dos esportes. Grande abraço para todos vocês. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.